Cruz, de 2022, que diz o seguinte: as crianças desnutridas podem apresentar deficiência de vitaminas e minerais em um pré-escolar de 4 anos de idade, com diagnóstico de desnutrição grave, os sinais de cegueira noturna, ixerose conjuntival, concentração de hemoglobina de 5 gramas por decilitro, associada a dificuldades respiratórias e taquicardia, lesões de pele, dermatose secundária, são sugestivos de, no item A, deficiência de vitamina A, riboflavina e ácido ascórbico. No B, deficiência de vitamina A e de zinco, anemia muito grave, ácido fólico. No C, deficiência de vitamina A e de zinco, anemia grave. No D, deficiência de vitamina D e de ômega 3, zinco e anemia moderada. E na E, deficiência de ferro, de proteínas, anemia leve. O que vocês responderiam nessa questão? A Thaís colocou o item C. E os demais? Qual alternativa vocês arriscariam aqui? Essa é uma questão que envolve vários aspectos, né? Então, primeiro que ele está falando de uma fase da vida que é específica, está falando sobre crianças, e não só crianças, crianças que são desnutridas. E ainda ele acaba incluindo aqui não só uma deficiência nutricional, mas outras deficiências que podem estar presentes nessa fase da vida. Então, tem que ter muito cuidado com o enunciado para vocês conseguirem escolher a alternativa correta. A Bel colocou a A. Pode passar, Cá. Eu vou discutir cada um desses nutrientes com vocês para ficar mais claro, né? Porque, embora pareça uma questão simples, ela é extremamente complexa. A gente precisa entender a função de cada um desses nutrientes e sinais e sintomas, os efeitos dessa carência nutricional. Então, eu vou discutir um pouquinho com vocês cada um desses aspectos. Pode passar, Cá. Ah, desculpa, pode voltar primeiro? Então, a alternativa correta, pessoal, alternativa C. Temos uma criança com deficiência de vitamina A e de zinco e que está apresentando anemia grave. Então, eu quero chamar a atenção de vocês aqui no enunciado, porque ele menciona cegueira noturna e ixerose conjuntival, que são sinais de deficiência de vitamina A, e as alterações oculares são as primeiras manifestações quando existe deficiência desse nutriente. Então, aqui nós já poderíamos selecionar as alternativas que fazem menção à vitamina A. E depois, concentração de hemoglobina, 5 gramas por decilitro, então tem que lembrar o ponto de corte para essa fase da vida. E ainda dificuldades respiratórias e taquicardia, que são condições associadas a essa hemoglobina tão baixa. E lesões de pele, dermatose secundária, que está relacionado ao zinco, por exemplo. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Pode passar, Cá. Então, primeiro, pessoal, eu queria discutir com vocês, para vocês se lembrarem um pouquinho, sobre as funções da vitamina A. Aqui no QR Code, vocês conseguem acessar um artigo de revisão que fala somente sobre a vitamina A, né? Então, vocês conseguem aprofundar bastante o conhecimento de vocês sobre esse nutriente através da leitura desse artigo. Então, nós temos 3 funções principais da vitamina A. Uma função relacionada à visão, que essa talvez seja a mais conhecida por todos. A vitamina A também está envolvida na imunidade. E, por último, do tecido epitelial. Na visão, a vitamina A, na forma de retinol, ela participa dos pigmentos visuais. Então, o retinol se liga a uma proteína chamada de opsina, e nós teremos como resultado uma outra proteína, que é a rodopsina, que fica presente tanto nos bastonetes quanto nos cones da retina, e é o que permite que nós tenhamos uma visão de luz fraca. Por isso que uma das manifestações da deficiência de vitamina A é a cegueira noturna, porque para que haja essa visão em ambientes que nós temos pouca luminosidade, nós precisamos desses pigmentos visuais, tanto em bastonetes quanto em cones, e o retinol ele participa dessa formação. Por isso que indivíduos que têm carência de vitamina A não se adaptam adequadamente a ambientes de baixa luminosidade, e se isso acontece por um determinado período, por exemplo, 30 minutos, ele é considerado com cegueira noturna. Então, é a primeira manifestação da deficiência de vitamina A. A vitamina A também participa da imunidade através da modulação de células que realizam fagocitose, que são as células do sistema imunológico, e ainda participa da ativação da citotoxicidade,
que é um processo que pode ser mediado por célula, e ainda aumenta a resposta de timócitos. Timócitos são células T imaturas que estão presentes no nosso timo. Então, através dessas ações, a vitamina A também modula a imunidade. E participa ainda da formação do tecido epitelial, especialmente crescimento e desenvolvimento, do tecido ósseo e do tecido dentário. E a vitamina A também tem um papel importante na pele, né? Nós não colocamos aqui especificamente, porque não é uma das funções principais, mas tem essa participação em mucosas também, tá? E aí daqui a pouco eu vou discutir um pouquinho mais essa questão também. Pode passar, Cá. Quais são, então, os sinais e sintomas de deficiência de vitamina A? Depende de qual é a fase da vida. E os fatores que ocasionam essa deficiência também depende de qual é o período da vida. Se estamos falando, por exemplo, de adultos, a deficiência de vitamina A pode ocorrer devido à presença de doenças hepáticas, doenças que alteram a absorção de nutrientes, como a doença celíaca, fibrose cística, obstrução dos ductos biliares. Então, nós precisamos lembrar aqui que a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, ela depende de gordura para ser absorvida. Qualquer doença que altera o metabolismo lipídico pode levar, consequentemente, à deficiência de vitamina A. E doenças que afetam o fígado, o intestino, também podem desencadear deficiência desse nutriente devido a um prejuízo na absorção da vitamina A. E em adultos é comum a deficiência por dietas inadequadas. Então, se a dieta não contém os alimentos que são fontes de vitamina A, é possível que haja essa carência nessa fase da vida, embora não seja muito comum. E em bebês, uma das principais causas de deficiência de vitamina A é a falta de aleitamento materno. O leite materno, ele fornece quantidades suficientes de vitamina A, então é uma das maneiras de transferir para esse bebê quantidades que ele necessita, né, para o funcionamento do seu organismo. Se houver essa falta de aleitamento materno, devido, por exemplo, a um desmame precoce, nós temos maior risco de deficiência desse nutriente. E então veremos sinais e sintomas que são típicos da deficiência de vitamina A. Por exemplo, uma elevada sensibilidade à luminosidade, por aquele mecanismo que eu expliquei há pouco, lesões oculares que podem iniciar, né, com ressecamento, por exemplo, da retina, da córnea, da conjuntiva, isso pode evoluir depois para uma ulceração, e ainda a hiperqueratose folicular, que são uma espécie de bolis, né? Tem uma apresentação parecida com a acne, pode aparecer no braço, pode aparecer no rosto. Esse quadro é chamado de hiperqueratose folicular. Tem várias causas, uma delas pode ser a carência desse nutriente. E indivíduos que apresentam carência de vitamina A são mais suscetíveis à infecção, justamente porque a vitamina A tem um papel importante na modulação da imunidade. Pode passar, Cá. E aqui, então, nós vemos os estágios das lesões oculares, porque esse é um tema que cai bastante em prova de residência. Então, lembrem-se que lesões oculares são as primeiras manifestações da deficiência de vitamina A. Então, começa com uma cegueira noturna, que é a primeira fase dessa lesão, pode evoluir para uma xerose conjuntival, que é um ressecamento da conjuntiva, para manchas que são espumosas lá na frente, né, mais para frente na aula vocês verão uma foto que mostra essa mancha, então tem um aspecto espumoso na região ocular, xerose também da córnea, então ressecamento da córnea, pode evoluir para uma ulceração de córnea, e o último estágio é um estágio reversível com cegueira. Então percebam que, caso não seja estabelecido nenhum cuidado em relação à alimentação da população, nós poderíamos ter uma população que evolui para a cegueira facilmente pela deficiência de vitamina A. Por isso que existem políticas específicas aqui no Brasil, né, com essa finalidade. E os efeitos da hipovitaminose, então, estão relacionados a infecções secundárias, a uma modelação óssea defeituosa, porque eu mostrei para vocês o quanto a vitamina A é importante para o crescimento e desenvolvimento do tecido ósseo, anormalidades de reprodução, incluindo aborto e também malformações congênitas, desenvolvimento de doenças de pele, dificuldade de se adaptar ao escuro, que é a cegueira noturna, o sinal mais precoce de deficiência de vitamina A, uma imunodepressão, então sistema imunológico que não funciona adequadamente, e alguns trabalhos encontraram em indivíduos que são deficientes em vitamina A
maior risco para infecção pelo vírus HIV. Percebam aqui que eu coloquei uma interrogação, porque